Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aí, né, das fases da revolução, das inovações tecnológicas aí, tá? Por meio das fases da Revolução Industrial. Aula passada nós falamos a respeito da primeira Revolução Industrial e das suas principais características aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da segunda Revolução Industrial, tá bom? Então, pessoal, a segunda, a gente não tem como dividir assim, como um marco onde começa uma e termina a outra, né? Porque, como é um processo, nós temos que levar em consideração os fatos e acontecimentos que vão ocorrendo e fazendo mudanças e inovações tecnológicas, né? Transformando e modificando, né? Esse aspecto político, econômico e social. Então, a partir de 1850, as novas mudanças do modo de produzir estenderam para demais países, não somente para a Inglaterra, mas também na América, na Ásia, né? Na América aí com os Estados Unidos, na Ásia com o Japão, para outros países aqui da Europa Ocidental, como França, Alemanha, Itália. Então, as máquinas elas foram se aperfeiçoando, né? E a produção ela se tornou cada vez maior e mais veloz. Né? Então, com a ideia desse processo aí de produzir em maior quantidade, menos espaço de tempo, além do mais, dentro da segunda revolução industrial, nós tivemos, né, a modernização dos motores, né, e a mudança da fonte de energia, uma vez que já havia descoberto aqui o petróleo, e passou a criar motores a combustão com maior velocidade, com maior intensidade, né? Aviões também surgiram nesse período aqui, tá? Para que agilizasse ou fortalecesse a rapidez, a velocidade com que essas mercadorias ficassem mais fluídas, né? E automaticamente fluir mais, aumentar mais a velocidade dessas mercadorias, consequentemente você aumentaria também o fluxo de capitais que em diversas partes do planeta, né? Fazendo com que os países também integrassem esse bloco, esse rol de países aí que se industrializaram ou que aderiram a esse sistema capitalista industrial, tá? E dentro desse processo da segunda revolução industrial, nós tivemos a participação de empresários, né, com teorias ideológicas aí industriais, empresariais, como o Henry Ford e Frederick Taylor, né, implantando aí o Fordismo e o Taylorismo, tá? Então, olha só, com relação ao Fordismo, né, Henry Ford, ele introduziu em suas fábricas nos Estados Unidos a produção em série. O que significava essa produção em série? Os produtos eram padronizados, tá, pela marca, e eram feitos em grandes quantidades, né? E tinha divisão de produção. Cada trabalhador realizava apenas uma tarefa específica, ou seja, cada trabalhador era peça fundamental ali para a linha de montagem, tá? Com o objetivo de produzir mais em um tempo menor, ou seja, a ideia já inicial aí do custo e benefício, tá? Então, houve a separação do trabalho intelectual do manual, tá? Eu tinha pessoas preparadas para pensar a mercadoria e eu tinha pessoas preparadas somente na parte logística de montagem, tá? E esse processo foi adotado por diversas fábricas aí, né? E ficou conhecido como regime fordista. Nós temos o exemplo, né, Tempos Modernos, aquele filme do Charlie Chaplin, né, que retrata justamente esse modelo fordista aí, tá? De apertar parafuso, um para apertar, outro para fixar, né? Cada um fazendo parte ali dos meios de produção, etapa de um meio do complexo meio de produção, tá? Bom, essas inovações elas foram inspiradas aí nas propostas do engenheiro também mecânico Frederick Taylor, né, que visava gerenciar o trabalho fabril a fim de garantir maior produtividade, aumentar mais ainda, consequentemente, a lucratividade, tá? Entre essas propostas figura a execução de tarefas em tempo cronometrado e a fixação aí principalmente do trabalhador no seu posto de serviço, ou seja, as peças passaram a ser movidas por uma esteira, aumentando ainda mais a velocidade de produção, tá? Bom, essa última medida aí permitiu poupar o tempo que os operários gastavam para a troca da atividade ou da ferramenta, por causa da incorporação das ideias de Taylor. Alguns autores preferem chamar esse regime de fordista-taylorista, né? Por conta que o Taylor veio e aperfeiçoou, né, essa linha de montagem em série do Fordismo, né, aumentando ainda mais a produtividade através do fluxo veloz, né, com que cada operário, dentro da sua linha de montagem, ele seria hábil, né, a montar ali, tá?
Para dominar os mercados, as empresas agregaram em tecnologia ao processo produtivo, criaram ofertas superiores à demanda, tendo início aí assim o consumo em massa. Então, a produção ela estava em massa porque o consumo também estava em massa. O consumismo atraindo, né, ou forçando a indústria a produzir também em massa. Simultaneamente, criava-se a necessidade de rápida substituição dos produtos por outros novos. Né? A ideia começa a surgir aqui, né, nesse modelo fordista aí, a ideia do planejamento de desgaste dos produtos, né? Alimentando aí a economia capitalista, né? A famosa que nós conhecemos aí, a obsolescência planejada, né? Criou-se aí a partir desse modelo taylorista, porque não compensava para as indústrias, principalmente que movimentavam grandes fluxos de mercadorias e, consequentemente, grandes fluxos de capital, produzir um equipamento, um produto ou uma mercadoria que durasse por muito tempo. A ideia era que esse produto não tivesse uma duração, né? E que seu tempo fosse rápido, né? De desgaste, para que pudesse estar o tempo todo consumindo, tá? Então, houve essa ideia aí de produção em larga escala, atrelado justamente a essa obsolescência planejada, né, para que o produto não só se tornasse obsoleto, mas também fosse mais frágil, tá ok? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar a respeito aí da consolidação do capitalismo mundial, né? Falar do ouro como um padrão mundial e o predomínio da Europa também, nesses pontos importantes aí a respeito dos aspectos industriais e do padrão ouro, tá bom? Forte abraço e até a próxima.